A história do nascimento de Bangu começa 200 anos antes do próprio bairro, numa localidade conhecida como Rio da Prata, hoje um sub-bairro de Bangu. É o lugar onde moro, onde faço compras, frequento minha igreja, passo a pé, de ônibus ou dirigindo por suas ruas e onde não podia deixar de fazer um sobrevoo, filmar e contar um pouco da sua história. E como sempre, tudo com belíssimas imagens aéreas, afinal, voo de drone. Podemos dizer que a região do Rio da Prata foi o berço do bairro de Bangu antes mesmo de Bangu nascer. E sua origem está ligada à Fazenda Bangu, fundada aqui em 1673 e que deu nome ao bairro. Ela, a fazenda, era uma das áreas mais importantes da freguesia de Campo Grande, que naquela época abrangia o território que ia do atual bairro de Realengo até os limites da fazenda dos jesuítas em Santa Cruz. Alguns mapas antigos mostram que a sua sede ficava entre as ruas Rangel Pestana e Fonseca, mais ou menos próximo onde hoje fica o Colégio Rio da Prata. Apesar de atualmente existirem apenas ruínas dela, o pouco que ainda resta indica que ali era o local mesmo. Essa foto é uma das pouquíssimas em que o casarão da Fazenda Bangu é retratado, ainda que de forma discreta e meio que por um acaso. O provável objetivo da foto era registrar a fábrica de tecidos Bangu nos seus primórdios, mas ela acabou por registrar um passado ainda mais remoto, a casa da Fazenda Bangu, com suas palmeiras imperiais tentando sobreviver em meio a toda aquela transformação. Segundo esses mapas, ela ficava praticamente alinhada com outra fazenda da região, a Fazenda do Viegas. Tudo indica, dizem, que esse alinhamento tem relação com o Rio da Prata, que passava por aqui, vindo de Campo Grande, com sua nascente lá na Serra do Mendanha. Embora não tenhamos conhecimento do que aconteceu com o Rio da Prata, se ele secou, se foi canalizado ou desviado antes de chegar até aqui, sabemos que a localidade e depois o bairro receberam seu nome em referência a ele. Aliás, deixe eu abrir um parêntese. Sei das complicações, mas gostaria muito de poder fazer um voo, filmar e completar essa história a partir da Fazenda do Viegas. Quem tiver acesso ao lugar, por favor, entre em contato comigo. Atualmente, o bairro do Rio da Prata pode até ser desconsiderado pela população em geral e ignorado pela elite carioca. Mas nos seus primórdios não era assim. O Rio da Prata era a parada preferida do imperador Dom Pedro II, sabia? Pois é. Quando ia para a Fazenda Santa Cruz, o monarca tinha esta localidade como uma espécie de ponto de apoio. Ele fazia paradas na sede da antiga Fazenda Bangu, se servindo dela para descanso e refeições. As visitas desde os seus 9 anos de idade,
A recomendação para que as princesas fizessem também a parada aqui, seus frequentes almoços na fazenda, além da grande amizade que nutria com o Barão de Piraquara, proprietário da fazenda, faziam da localidade um porto seguro para ele e toda a sua comitiva. Aí, pessoal que mora na Rangel, Fonseca e arredores, já pensou? Dom Pedro II e a família real dando rolé pelas ruas de vocês, hein? Legal, né? Essa informação já valorizou o seu imóvel e vale um joinha no vídeo, hein? E foi assim até que 2 séculos depois, por conta da abundância de recursos naturais na região, no caso a água, o local foi escolhido para a construção de uma fábrica de tecidos. A partir de então, o Rio da Prata nunca mais seria o mesmo. Parte da Fazenda Bangu é vendida a investidores que fundam a Companhia Progresso Industrial do Brasil, a Fábrica Bangu, como era chamada e é lembrada até os dias atuais. E junto com a fábrica começa a história de Bangu como bairro que cresce e se desenvolve no seu entorno. Eu conto essa parte da história com mais detalhes em outro vídeo que fiz, cujo link estou deixando na descrição e no primeiro comentário fixado aí embaixo. Mas voltando ao Rio da Prata. A instalação da fábrica cria a demanda por habitação para o seu crescente número de funcionários, que no seu auge chegou a ter 6.000 colaboradores. Parte da terra adquirida pela companhia, então, é loteada e colocada à venda para acomodar todo esse povo que chegava para trabalhar na fábrica. A especulação imobiliária e a necessidade de urbanização faz então surgir um novo bairro. Loteamentos com os sugestivos nomes de Jardim Rio da Prata ou Jardim Boiubi são criados e colocados à venda. A região vai se urbanizando e a população aumentando até se tornar o Rio da Prata que conhecemos. Legal, né? Você conhece o Rio da Prata? Sabia dessa história? Se não, se inscreve no canal. Se sim, deixa um joinha. Se está na dúvida, faz logo os dois. Não custa nada para você, mas ajuda bastante quem produz conteúdo aqui para o YouTube. Uma das coisas que mais gosto nesse meu hobby é descobrir as histórias escondidas nos lugares que julgamos mais improváveis. Olhar o nosso bairro daqui de cima e conhecer a sua história ou parte dela traz outras perspectivas para o local onde passamos todos os dias e nem nos damos conta da importância do que ele guarda, não é mesmo? Então, se você também pensa assim e gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, vou insistir que você se inscreva. Aqui no Voo de Drone tem mais de 200 vídeos contando as histórias dos lugares e já tem um monte de novas histórias sendo preparadas. Quem for inscrito será avisado assim que cada um deles for ao ar e não paga nada por isso. Se você é do Rio, provavelmente seu bairro já apareceu por aqui. Se não, me diz de onde você é e que pontos interessantes seu bairro tem. Quem sabe eu não vou aí fazer um vídeo igual a esse. Quer conhecer a história e curiosidades sobre o bairro de Bangu? Então clica na imagem que vai aparecer aí ao lado agora. Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo voo.